A partir de agora, a Timbira apresenta Direito no Ar. Direito no Ar. Fique por dentro dos direitos e deveres do cidadão. Direito no Ar. Na Rádio Timbira. Olá, começa agora mais uma edição do Giro Nordeste. Estamos em Salvador, na TVE Bahia. Você também pode acompanhar o programa nas emissoras parceiras nos estados da região Nordeste, em 2 estados do Sudeste, no Espírito Santo pela TV Educativa e em São Paulo pela TVT. E claro, por nossas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram e YouTube. A nossa hashtag é Giro Nordeste. Sejam bem-vindas e bem-vindos. Como diminuir a violência, o uso de armas de fogo e construir uma sociedade mais justa e fraterna? São desafios do nosso tempo e assuntos do Giro Nordeste de hoje. A nossa convidada é a advogada e socióloga Carolina Ricardo, que faz parte do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e é diretora executiva do Instituto Sou da Paz, uma ONG que contribui há mais de 20 anos para a efetivação de políticas públicas de segurança. Eu sou o Juraci Santana, da TVE Bahia, e vão participar do Giro Nordeste em seus respectivos estados. Paiva Rebouças, da TV Universitária do Rio Grande do Norte, Estela Mari Saldanha, da TV Universitária do Recife, em Pernambuco, Marcos Saldanha, da Rádio Timbira, no Maranhão, Carla Soraya, da TV Ceará e Pedro Nascimento, da TV Aperipê, em Sergipe. Eu quero agradecer a todos e todas pela participação e vamos começar a nossa rodada de perguntas aqui pela Bahia. Começamos o Giro Nordeste com um dado preocupante. Tivemos 12 ataques a escolas nos últimos 20 anos, sendo 5 deles de 2019 para cá. Qual a relação desses números com a maior circulação de armas em nosso país? Carolina, seja muito bem-vinda. Oi, Juraci, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui também com os demais colegas. Bom, acho que essa discussão desses ataques às escolas é algo que, enfim, a gente não via com tanta força na realidade brasileira. Um levantamento do Instituto Sou da Paz mostra, né, uma quantidade relativamente mais alta nos últimos 4 anos desses ataques. E acho que tem 2 correlações que a gente precisa fazer, né? Uma é, sim, com a maior circulação de armas de fogo, né? A gente sabe, hoje o Brasil chegou ao patamar de quase 2 milhões de armas nas mãos de civis, armas de alto calibre, de maior potência, e junto com a maior circulação de armas de fogo, a gente viveu também uma legitimação do uso dessas armas, né? Uma narrativa muitas vezes que legitima o uso, que garante, que legitima o uso político, né? A gente viu reuniões ministeriais em que eram dito que se um prefeito decretasse lockdown, o cidadão poderia usar essa arma para se defender, e essas questões narrativas, elas têm um impacto na ponta da linha, né? Então, infelizmente, esses casos que a gente tem visto mais recentemente, possivelmente são facilitados também por esse maior acesso às armas e por essa legitimação vista no nosso país. E para dizer, claro, esse último caso mais recente é o caso de um menino que pegou a arma do pai, que era policial. Algumas pessoas dizem, bom, mas essa pessoa teria o acesso à arma de toda forma, mas a forma como essa arma, o tipo de arma e a forma como essa arma é guardada e protegida foi profundamente impactado nos últimos tempos, em que, por exemplo, há muito menos restrições e exigências da forma como essa arma deve ser guardada, né? Então, acho que essa é parte do problema e a gente precisa ficar muito atento a como essa flexibilização pode ou não aumentar casos como esse que a gente viu agora recentemente e tem visto nos últimos anos também. Tem derivação desse clima de tensão política em nosso país, né? E a gente percebe principalmente que há uma maior efetivação dessa discussão e de tudo isso a partir da internet. Então é bom ficar de olho, a gente discutir sobre esse assunto. Vamos falar mais ao longo do Giro Nordeste sobre essa questão e sobre a internet, claro. Então, obrigado, Carolina. Nós seguimos com o nosso programa, porque eu quero chamar agora o Paiva Rebouças, da TV Universitária do Rio Grande do Norte. Olá, Juraci, colegas de bancada, nossos abraços aqui do Rio Grande do Norte. Eu acho que o Brasil ainda vai colher muito mal a herança deixada por esse governo, né? A gente está atravessando agora a situação muito, muito delicada nas universidades e ainda tem que discutir uma questão tão drástica como essa, Carolina, que você comentou aí, mais de 2 milhões de armas circulando nas mãos de civis, e eu li que 96% dessas armas estão nas mãos dos homens, só 4% estariam nas mãos das mulheres.
É possível fazer um paralelo sobre o aumento desse número de armas nas mãos dos homens com a violência doméstica e o aumento das armas aumentaria ou aumenta a vulnerabilidade feminina? Ótimo, Paiva, obrigada pela pergunta. A gente, enfim, pode até parecer um contrassenso, né, porque a gente vive, apesar do aumento das armas, né, a despeito do aumento das armas em circulação, o Brasil vive desde 2018, né, de 17 para 18, uma redução dos homicídios, com aumento em 2020, eles voltam a cair em 2021, mas quando a gente analisa, por exemplo, a questão de mortes de mulheres, a gente fez um estudo recente no Instituto Sou da Paz, que olhou os dados do DataSUS, os dados produzidos pela saúde, e a gente percebe algumas questões, quer dizer, ainda 50% das mortes de mulheres ao longo dos últimos 10 anos foram praticadas com arma de fogo, então a arma ela é um fator relevante na morte de mulheres. Quando a gente olha esse dado e faz um recorte das mortes praticadas dentro de residência, né, que são aquelas possivelmente oriundas de violência doméstica, proporcionalmente houve um aumento importante aí de 19% para 26% nos últimos anos dessas mortes praticadas dentro de residência, né? Esse é um proxy importante da violência doméstica e que é um bom indicativo de que a arma dentro de casa, ao contrário de levar proteção à mulher em situação de violência doméstica, ela acaba sendo mais um fator de violência, né? Então a gente sabe, os estudos mostram que a mulher em situação de violência, ela está numa situação mais vulnerável. Muito dificilmente a arma em casa vai ser da mulher, essa arma é do agressor, e ela vai ser usada, além de para a prática concreta da violência física, para ameaças, né? Muito comum, já ouvi relatos de situações que a mulher, ao jantar, ela janta com a arma de fogo apoiada na mesa, né? O agressor dorme com a arma embaixo do travesseiro. Quer dizer, essa é uma outra dimensão da violência doméstica que é muito grave e se agrava com a arma de fogo. Então, a gente sabe, embora exista um discurso armamentista, né, de que a arma empodera a mulher, na prática, essa mulher que tem força, fôlego, energia para comprar uma arma e praticar arma no clube de tiro, dificilmente ela está numa situação de violência doméstica, né? Ela não é essa mulher. A mulher em casa, ela vai ser mais alvo do uso dessa arma contra si própria. E alguns estudos mostram, estudos da realidade americana, da Faculdade de Saúde Pública de Harvard, que a arma em casa, ela acaba sendo muito mais usada para casos de violência interpessoal do que para uma efetiva legítima defesa de um criminoso que tenta invadir a casa, né? Então, sobre todos os aspectos, a arma ela é muito mais, sim, um fator de risco para a mulher, sobretudo a mulher vítima de violência doméstica, e a gente precisa ficar atento. Infelizmente, esse é um dado que tem aumentado, esse percentual de mortes de mulheres em residência por arma de fogo. Obrigado. Nós temos mais perguntas para a Carolina Ricardo, diretora executiva do Instituto Sou da Paz. Agora é o momento de falar com Estela Mari Saldanha, da TV Universitária do Recife, em Pernambuco. Olá, Juraci, meus colegas de bancada, todos. Carolina, muito bem-vinda. Você fez uma referência ao caso de Aracruz, no Espírito Santo, ocorrido agora, salvo engano, em novembro. E, nesse episódio, um adolescente de 16 anos, usando um revólver e uma pistola, deixa 4 pessoas mortas e outras 13 pessoas feridas. Mas tem um detalhe nesse caso, e eu queria me deter a ele. É que esse adolescente tinha na roupa o símbolo nazista. A suástica estava na roupa dele. O que eu pergunto para você é se no radar do Instituto Sou da Paz, se nesse radar aparece alguma correlação entre esse tipo de crime, esse tipo de violência praticada nas escolas brasileiras, com o aumento do número de grupos neonazistas no Brasil. Olha, Estela, acho que para ser muito franca, né, a gente tem feito esse monitoramento dos casos, tentando mapear, sobretudo, a arma, o tipo e a origem dessas armas.
A gente não tinha, enfim, entrado ainda no radar essa questão dos movimentos neonazistas, né? Outros casos que a gente acompanha têm uma relação importante com a forma como muito desses adolescentes se relacionaram com a escola, né? Então acho que aí entra uma dimensão, e também com a internet, obviamente, quer dizer, a facilidade e o incentivo ao uso de arma, e eventualmente na Deep Web, alguns grupos que podem até eventualmente ser neonazistas, mas que fomentam e incentivam esse tipo de violência, do que necessariamente um foco nesse movimento neonazista, e que a gente ficou claro ali na roupa do menino de Aracruz, né? Mas o que eu acho, então, assim, a gente não tem, enfim, análise para fazer essa correlação, mas o que eu acho que a gente pode dizer primeiro, em relação a essa violência nas escolas, além do acesso à arma, tem outras duas dimensões. Uma é a forma como essas crianças e adolescentes se relacionaram com a escola, se relacionaram com os colegas, tiveram as suas habilidades socioemocionais trabalhadas e vistas, seja em casa, seja pela escola, né? Eu acho que isso, de forma nenhuma culpabilizando as escolas, mas revela uma dimensão da forma como as crianças e os adolescentes estão se relacionando, que a escola não tem dado conta, né? O que é o bullying hoje em dia, como é que a gente consegue intervir nas redes sociais, que tem sido o caminho pelo qual as crianças e os adolescentes se relacionam, a forma como canalizar os casos de violência sofrida previamente, e ajudar essas famílias também a orientarem as crianças, ou seja, ficou muito mais complexo lidar com essas dificuldades dos nossos jovens e crianças. Então, as escolas precisam estar melhor preparadas para isso, professores treinados, com condição de ler mais esses casos e ter para onde encaminhar, e as famílias também, né? Dito isso, acho que tem essa outra dimensão, que é desse incentivo à violência, ao uso de arma, a eventualmente, eu não digo no caso do Brasil, mas em alguns casos nos Estados Unidos, né, tem essa questão do bullying prévio, mas também a gente viu casos lá de violência com questões raciais, em relação à população muçulmana, que a gente sabe que isso também é alimentado na Deep Web. Então a gente também precisa ficar atento para o que tem acontecido no Brasil, não dá para dizer que há uma análise sobre isso, mas acho que esse caso acende uma luzinha amarela para um novo fator que a gente não estava olhando tanto, e que, sem dúvida, a internet, esse monstro, né, parece esse ser que a gente fala tanto, mas ela tem um papel relevante, porque é muito difícil controlar, e circula muita coisa nela. Então, a gente precisa ficar atento para o que pode vir a acontecer. Obrigado mais uma vez, Carolina. E vamos à participação de Marcos Saldanha, da Rádio Timbira, no Maranhão. Olá, sempre uma honra, um prazer compor essa bancada arretada desde aqui de São Luís do Maranhão. Carolina, eu selecionei uma história, eu estou em sala de aula, vai fazer 25 anos agora, um quarto de século agora no início do ano que vem, e eu fiz um recorte de uma passagem que eu vivenciei lá no começo, porque a gente teve esse caso agora, e toda vez que um caso muito grave acontece de armas e alunos em escola, ganha uma repercussão muito grande, depois isso isso é esquecido, e aí volta-se à normalidade. Mas eu vou lembrar de um episódio, lá no início desses 25 anos, numa escola pública noturna, e eu lembro que a polícia entrou na escola e pediu que os professores, nós todos, fôssemos para a sala da diretoria, que eles iam fazer uma espécie de revista na escola. Era um procedimento, naquela época, quase 25 anos atrás, meio que comum aqui, e aí eu fui muito contra, me posicionei, não queria sair de sala, houve um problema. Mas daí fui convencido a ir para a sala dos diretores. Não demorou muito, Carolina, a mesa dos professores, que era gigante, o responsável pela operação fez questão, porque eu criei um certo problema ali, ele fez questão de espalhar a quantidade de armas que estava sendo recolhida. E eu estou fazendo esse recorte para dizer, era uma escola pública? Sim. Era uma escola noturna? Sim. Era uma escola de EJA? Sim. Mas não era uma escola necessariamente em um bairro violento ou com caráter violento. É por isso que eu achei que esse caso, para a nossa discussão, servia. Quer dizer, aqueles alunos que tinham aquelas armas que eu desconhecia e fiquei muito impressionado, estavam com essas armas diariamente, né? E o que eles alegavam é que era defesa. Quando eles voltavam para casa, à noite, eles precisavam ter alguma coisa para se defender. Então, eu queria falar um pouquinho com você sobre isso, sobre a coisa das armas na escola, na sala de aula, mesmo quando a gente não tem episódios como esse, uma escola, né, mais pontual, mas uma realidade que ela é mais contente, mais constante, e às vezes a gente ignora.
a gente não tem ideia que aquilo está acontecendo, que aquilo está ali. Eu queria um pouquinho a sua leitura sobre, não aquele episódio que você já fez, pontual, mas sobre essa realidade permanente das armas que estão nas escolas. Ótimo, Marcos. Eu acho, enfim, se eu fiz bem as contas aqui, né, parabéns aí pelos seus 25 anos de ensino, né, a gente, enfim, é uma realidade muito comum, sobretudo antes de 2003, de dezembro de 2003, quando foi aprovado o Estatuto do Desarmamento, em que a gente tinha, enfim, armas legais e ilegais, em que a restrição ao porte não existia, né, eu acho que o grande ganho do Estatuto do Desarmamento foi proibir o porte civil, tornar um crime, né, e isso, claro, não garante que as pessoas não vão mais andar armadas, e nem tampouco que o crime continue se armando, mas ela diminui, ela aumenta o custo para quem quer sair com uma arma, e a gente sabe que teve um impacto importante na redução de pessoas armadas nas ruas, né, sobretudo em 2004, 2005, quando houve uma campanha maciça de recolhimento de armas. Então, muitas armas que estavam em casa, que podiam sair circulando na mochila de um adolescente, podem ter sido devolvidas, enfim. Então, acho que teve uma mudança importante. Eu não sei se hoje a gente encontra exatamente a mesma situação. Eu acho que a gente precisa fazer essa análise. Não digo aqui, não há nenhuma ingenuidade dizer que as armas não circulam, as armas ilegais não chegam na mão dos adolescentes, mas tornou-se muito mais difícil conseguir uma arma, o porte ficou muito mais, o custo disso ficou muito mais alto, porque é um crime, né? Então, eu acho que a gente não encontra mais essa realidade, embora eu não vá dizer que a gente não encontre armas em escolas. Eu acho que esse é o primeiro ponto. A situação mudou. E acho que hoje a gente vive, de novo, um incentivo para que essas armas sejam levadas. Talvez não tanto para a defesa, como talvez você tenha visto naquele momento, mas para esse uso, para uma glamorização do uso da arma. Existe um mercado do armamento que se fortaleceu muito nesses últimos anos, é um grande business, né? A gente vê a quantidade de instrutores de tiros que são influencers e que estão vendendo tiro a rodo de home defense, self-defense. A gente segue alguns grupos, né? Tem até moda arma, né? Calças com coldre para mulheres que vão atirar. A Taurus foi uma das empresas que mais cresceu, né, nesses últimos anos. Então, tem todo um incentivo. A gente tem discutido, inclusive judicialmente, propaganda de arma que não pode ser feita, porque, sobretudo, atinge grupos juvenis e crianças, né? Não é um bem qualquer que pode aparecer num outdoor numa cidade, né? Então, cresceu esse incentivo. Então, eu acho que hoje a situação é outra, né? É claro que o crime continua se armando, e a gente pode falar disso, mas eu acho que hoje tem um outro incentivo, e talvez a presença da arma na escola tenha um outro papel. Não necessariamente vai ser usado para esses casos como foi o de Aracruz, esses casos terríveis, mas ela pode estar circulando aí com uma outra natureza. Então, acho que esse é um primeiro ponto, e eu diria, né, que, enfim, essa questão da pessoa ter arma para defesa, ela continua no radar, né? Não à toa uma parte da população comprou arma para isso. Mas eu acho de verdade que a situação hoje é diferente nas escolas do que foi aí há 25 anos atrás. Obrigado, Carolina. Nós seguimos com o Giro Nordeste. Vamos falar agora com a Carla Soraya. Vai aparecer aqui no telão. Carla Soraya, da TV Ceará. Olá, Juraci, colegas de bancada virtual, público que nos acompanha, e meu cumprimento especial à Carolina, que hoje é a nossa convidada. Carolina, há 25 anos também, assim como o Marcos estava começando na sala de aula, o Sou da Paz começou aí com uma campanha também de desarmamento. Era um grupo de estudantes que estavam lutando aí, justamente porque o Brasil já era apontado desde 1996 como o país onde mais se matava por armas de fogo no mundo. Aí, depois de 25 anos, a gente vê o que você acabou de falar, da glamorização, né, das armas, onde elas são levadas não só para a escola para autodefesa, mas para intimidação. E eu quero saber o que você pensa dessa enxurrada de CACs, né, onde a gente tem um país que não tem urso, não tem leão, não tem elefantes, não tem animais selvagens, mas temos um número imenso de caçadores aí que podem ter um arsenal quase que de guerra para caçar o que eu não sei direito aqui no país, até porque o mais feroz que a gente tem, eu acho que é a onça pintada, né, e é protegida contra a extinção. Mas como é que é possível desenvolver agora uma cultura de paz nas escolas? Porque a gente tem, além do bullying que você falou,
além do preconceito, a gente tem ainda a influência dos filmes americanos, que cada dia está maior, desses ataques que acontecem nos Estados Unidos, que aqui agora está se repetindo, e também o cancelamento nas redes sociais, que pode provocar esse tipo de reação de um adolescente que não está muito bem preparado, né? E nas escolas não há essa discussão muitas vezes. Maravilha, Carla. Vamos lá, eu vou tentar, eu acho que você trouxe 2 aspectos que são importantes, né? Você tratou já a questão dos CACs, acho que é importante também colocar na mesa, né, explicar um pouco, é isso, né? Os CACs são os caçadores, atiradores e colecionadores, é uma categoria prevista na lei, né? De pessoas que podem ter armas, né? Se forem atiradores desportivos, se forem praticar o tiro desportivo, é um esporte autorizado. Se forem caçar, de fato a caça é proibida, só dá para caçar javali. É para isso que serve ser caçador. E um colecionador que quer ter as suas armas antigas, etc. e tal. Então, isso existe. Pela norma, pela lei, esse grupo, ele é registrado, ele tem as suas armas e a fiscalidade registrada quando compram com autorização. Isso é feito junto ao Exército Brasileiro, né? Embora o Exército tenha como foco as armas militares, das polícias militares e das Forças Armadas, os CACs ficaram sob o cuidado do Exército, enquanto polícias civis, segurança privada, ficam sob o controle da Polícia Federal. Então tem essa separação, são 2 órgãos, 2 instituições, 2 órgãos diferentes, com bancos de dados diferentes que não se integram, mas tudo bem. Então aí, o que a gente começou a ver nos últimos anos é que havia uma interpretação de que na polícia, isso já antes mesmo do Bolsonaro, tá? Que na Polícia Civil, na Polícia Federal era um pouco mais difícil de conseguir arma, porque tem uma decisão discricionária, tinha, né, isso também foi mudado, de que se faz uma avaliação, a pessoa para ter uma arma para sua defesa, ela precisa comprovar a efetiva necessidade, ela precisa mostrar que ela corre risco, ela exerce uma profissão de risco, ela está num lugar perigoso, né, e é uma decisão discricionária de um agente da Polícia Federal se aquela pessoa tem direito a porte ou não, ter a arma, enfim, a porte não, a posse da arma, e isso era, de alguma forma, era uma forma da PF. Como o Exército sempre foi ficando mais fácil de conseguir arma, a gente já viu uma migração. Pessoas que queriam comprar uma arma para defesa pessoal passavam a se registrar como atiradores, né? Isso já veio, a gente começou a ver uma mudança e um aumento das armas registradas junto ao Exército. Quando o Bolsonaro assume, ele promove uma ampla facilitação, né? Por quê? Primeiro, um atirador antes, ele tinha uma gradação. Se ele começasse a praticar o tiro amanhã, ele comprava um tipo de arma e uma quantidade pequena de armas. Conforme ele ia se desenvolvendo na trajetória esportiva e aumentando a quantidade de armas. Hoje não. Hoje qualquer pessoa que se registre como atirador e comece a praticar tiro amanhã pode comprar até 60 armas, sendo 30 fuzis. A mesma coisa, os caçadores, aumentou muito a quantidade e também os colecionadores, né? A potência das armas. Então, a facilitação foi tamanha que houve uma explosão dessa categoria, o que é muito grave, porque não necessariamente essas pessoas são atiradoras desportivas, elas querem ter uma arma porque elas gostam, porque elas ficaram encantadas, porque elas querem se defender, compram 1, 2, 3 armas, e porque elas, na verdade, passaram a se registrar como CAC, né? Então, virou uma categoria muito vulnerável, ficou muito fácil conseguir arma por esse caminho, né? Então, isso é grave, e isso jogou no mercado brasileiro, na realidade brasileira, quase 2 milhões de armas, e existem problemas derivados daí, né? A migração dessas armas para o mercado ilegal, civis hoje armados numa potência muito maior do que as polícias, por exemplo. A gente vê o caso emblemático do Roberto Jefferson, que recebeu a PF a tiro de fuzil. Quer dizer, houve uma inversão de valores muito grande. Então, esse é um problema, né? E acho que depois a gente pode falar um pouco mais disso. Por exemplo, eu acho que era importante esclarecer um pouco qual é o cenário. Em relação às escolas, né, eu acho que você colocou muito bem esse ponto, quer dizer, a gente acho que precisa voltar a trabalhar educacional a capacidade da escola ser um local de mediação e resolução de conflitos, né? A gente viveu um tempo em que, assim, dá um problema, tem uma briga na escola, chama a PM, chama a guarda municipal. A escola está com muito pouca habilidade de resolver conflitos, porque, então, assim, entender que a formação do educador, do professor e de toda a equipe escolar, ela precisa passar por essa capacidade de mediar conflitos, de lidar com os adolescentes de uma outra forma, de construir políticas coletivas na escola, envolvendo os adolescentes. É uma educação cívica,
cívica, quando a gente fala de educação cívica, não é necessariamente o hino à bandeira, que também pode ser importante, também não tenho nenhum problema com isso, mas é como é que se constrói a escola coletivamente, como é que se ajuda essas crianças e adolescentes a resolverem os seus conflitos, a argumentarem, a não partir para a violência física, como é que se treina os professores e toda a equipe pedagógica para isso. Então, acho que falta, para construir essa cultura de paz, passando pelas escolas, essa grande dimensão de conflitos e de educação cívica para fortalecer essa cultura de paz. Carolina, e me preocupa muito o estado psicológico e também como as pessoas estão preparadas para ter uma arma em mãos. Aqui, por exemplo, em Salvador, aconteceu um caso, não tem muito tempo, de um advogado, de uma pessoa que a gente imagina que entenda, que ele entende das leis, obviamente, e sabe, né, dos perigos de se ter uma arma. Ele atirou num rapaz porque esse rapaz foi tentar defender a sua namorada, que estava sendo assediada por esse rapaz. Acabou matando, e aí você pensa, será que essas pessoas de fato têm preparo para ter uma arma em mãos? Né? Uma questão que fica para a gente aqui. Carolina, obrigado mais uma vez. Para fechar essa rodada, vamos à participação de Pedro Nascimento, da TV Aperipê, em Sergipe. Oi, Juraci, meus cumprimentos a você, aos meus colegas de bancada, ao pessoal de casa que nos assiste de diversos cantos e a Carolina, que hoje participa com a gente do programa. Carolina, no dia 17 de maio de 2022, Jair Bolsonaro esteve na cidade de Propriá, aqui em Sergipe, para entregar uma obra. E em determinado momento do seu discurso, ele declarou, abre aspas, nós defendemos o armamento para o cidadão de bem, porque entendemos que a arma de fogo, além de uma segurança pessoal para as famílias, ela também é segurança para a nossa soberania nacional e a garantia de que a nossa democracia será preservada. Não interessa os meios que, porventura, tenhamos que usar. A nossa democracia e a nossa liberdade são inegociáveis. Fecha aspas. Carolina, eu queria saber de você, diante desses fatos, dos dados que mais a gente tem debatido ao longo até mesmo dessa edição do programa, é nítido que o armamento ele não tem trazido resultados positivos, né? Mas eu queria saber, na sua visão, como uma declaração como essa do presidente, que deveria pregar pela paz, por exemplo, ela pesa negativamente e influencia todo esse caos, toda essa violência que existe, tanto nas escolas como também fora. Pedro, eu acho que esse ponto teu dialoga até com a observação do Juraci, né, porque é isso, quando você descreve aí a fala do presidente, primeiro ele diz, né, para o cidadão de bem se defender, e aí na fala do Juraci, qual é o preparo que um cidadão de bem tem, né, e eu acho que essa ideia do cidadão de bem, ela é capciosa, né, porque qualquer um é cidadão de bem até deixar de ser, até perder a cabeça e usar a arma por uma bobagem. Então, essa ideia de que o cidadão de bem tem que ter arma para se defender, primeiro que a legítima defesa é muito questionável com a arma, né? Existe, enfim, essa ideia, e é óbvio que existem casos em que a pessoa usou a arma para se defender, mas a gente sabe que se essa arma estiver bem guardada, segura, desmuniciada, porque você tem uma criança em casa, né? E você tem um elemento surpresa, por exemplo, de uma pessoa que quer invadir e roubar a sua casa, não é tão simples de usar a arma, né? Você não vai dizer, peraí que eu vou pegar a minha arma para exercer a minha legítima defesa. Na rua, a gente vê casos de policiais que são preparados, que são muito mais mortos em situação de folga, porque não conseguiram usar arma em legítima defesa. Você tem outras ferramentas que são mais efetivas para a legítima defesa. E aí você tem esse uso e esse incentivo à circulação, esse porte de trânsito que começou até agora também a partir das mudanças promovidas pelo Jair Bolsonaro, das pessoas andando armadas. E aí esse caso que o Juraci menciona, um caso de uma briga de trânsito, né? Alguém que perdeu a cabeça. Então a gente volta a ter muitos casos desse tipo de pessoal por motivo fútil, porque a pessoa tinha uma arma ali, ela catalisou um evento morte. Talvez ela desse um murro, né, se fosse essa a reação, mas a arma ela torna, e aí você deixou de ser o cidadão de bem. Então, é muito complicado e me preocupa muito ter um presidente que assuma isso com tanta força e que, embora tenha sido eleito com a bandeira da segurança pública, muito pouco fez por uma política de segurança pública. É claro que ninguém acha que vai ter um policial em cada esquina, mas o que a gente precisa, enquanto país, é fortalecer a segurança, aumentar a capacidade de atuação das nossas polícias, integrar, fazer redes de vizinhança solidária, se a polícia sozinha não dá conta, mas organizar, e não pessoas armadas com armas, né? Como é que você aciona rapidamente
a polícia para que ela compareça, como é que a gente avisa de situações suspeitas e faz uma rede, por exemplo, com a segurança privada. Precisa pensar em outros caminhos e não simplesmente armar as pessoas, né, nessa lógica do todos contra todos. Então, essa já foi bastante preocupante por esse lado. Houve um abandono da segurança pública e o governo gastou muito a sua energia de recursos públicos para fomentar o acesso à arma. Por outro lado, um risco real que a gente tem visto a partir de falas como essa é o uso político da arma. Então, a partir do momento que essa ideia de soberania nacional, de defesa da liberdade, ela é legitimada pelo presidente para ser defendida com a arma, ele diz, se você achar que sua liberdade está sendo ameaçada, meu amigo, pegue a sua arma. E isso é muito grave. É o presidente falando isso, né? E a gente vê, por exemplo, casos, depois dessas eleições extremamente polarizadas, como aumentou o uso de arma de fogo em casos de violência política, né? Desde gente como Carla Zambelli sacando a arma no meio da cidade de São Paulo, no bairro aqui de Nobre, mas botando um monte de gente em risco, até deputado aqui em São Paulo que entra no diretório de outro partido, dá tiro para cima, o caso, enfim, que a gente viu, né, do Marcelo que foi morto em Foz do Iguaçu por uma divergência política. Quer dizer, a gente autoriza isso, né? E agora, manifestações aí na porta dos quartéis, etc., fica esse discurso, e tem um grupo de pessoas armadas que talvez sejam capazes de pegar em armas para defender essa liberdade meio que ninguém sabe bem o que é, né, porque ela é muito pouco, ela é etérea, ela foi criada numa lógica de tentar dizer que o país não está respeitando a liberdade das pessoas, então é muito grave. Porque a gente pode ter nesse grupo gente mais maluca disposta a pegar em armas e cometer algo mais sério. Então, eu acho que foi uma grande responsabilidade nos dois sentidos, tanto nessa ideia falsa de armar o cidadão de bem para se defender, quanto nessa ideia de autorizar o uso político de arma. E a gente já tem visto o aumento, por exemplo, do uso da arma aí na violência eleitoral e esses riscos reais com essa situação que a gente vive hoje no país, né? Obrigado mais uma vez. Esta entrevista está sendo exibida por televisões e rádios públicas. Estamos apresentando Direito no Ar. Direito no Ar. Fique por dentro dos direitos e deveres do cidadão. Direito no Ar. Na Rádio Timbira. Uma mentira repetida 1000 vezes vira verdade? Não! É falso que o Supremo tenha tirado poderes do presidente da República de atuar na pandemia. É verdadeiro que o STF decidiu que União, estados e prefeituras tinham que atuar juntos, com medidas para proteger a população. Não espalhe fake news. Compartilhe as verdades do STF. youtube.com/TV Timbira. Acesse e acompanhe a programação da Nova 1290. @Rádio Timbira, no Facebook, Twitter e Instagram. É a Nova 1290 no seu computador ou smartphone. Estamos de volta. Direito no Ar. Direito no Ar. Fique por dentro dos direitos e deveres do cidadão. Direito no Ar. Na Rádio Timbira. Vamos a mais uma pergunta daqui da Bahia para a advogada e socióloga Carolina Ricardo, diretora executiva do Instituto Sou da Paz. Carolina, é recorrente na grande mídia e também entre parte da população a ideia de que a polícia prende e a justiça solta. É um discurso que reforça a ação punitiva e as injustiças sociais. Como trazer para as pessoas a questão da segurança pública de uma forma que a gente saia desse lugar comum, dessa ideia de que a prisão resolve? Bom, vamos lá, acho que essa é uma pergunta super, complexa, né, porque quando a gente pensa em segurança pública, né, eu costumava dar aula e perguntar para as pessoas, quando se falava em segurança pública, o que vinha na cabeça das pessoas, a primeira coisa é polícia, né, é polícia agindo para prender criminosos, né, então a experiência que a gente tem no Brasil é de resolver o crime com o sistema prisional, com a aplicação da lei e com a prisão, né? Essa experiência, é isso que as pessoas conhecem, é isso que está no repertório das pessoas, né? Então, acho que o primeiro ponto é a gente investiu
muito, investe muito em prisão. A prisão não dá conta, né? Eu não sou abolicionista, eu não acho que tem que acabar com a prisão, mas eu acho que a gente tem que usar a prisão de forma muito mais racional. Eu gosto de um exemplo que eu ouvi uma vez, que a gente usa um remédio tarja preta, que é a prisão, para tratar da dor de cabeça. Então a gente coloca lá muita gente que não precisaria estar respondendo a um crime com a prisão, né? Então a primeira coisa, a gente precisa investir em outras formas de responsabilizar e de punir as pessoas. Isso demanda um esforço enorme, porque demanda o judiciário julgar e aplicar penas alternativas, demanda o executivo ter uma estrutura, sei lá, desde tornozeleira eletrônica, de ter central de pena alternativa para alocar as pessoas que precisam prestar serviço, comunitários, né? Fiscalizar isso, para que a sensação de impunidade, para que as penas alternativas não sejam igual à sensação de impunidade, né? Então, isso a gente precisaria de um pacto nacional que envolvesse o judiciário, os executivos estaduais, o governo federal, para a gente ter um sistema robusto de penas alternativas, para que as pessoas fossem responsabilizadas e não necessariamente precisassem estar na prisão, né? Eu acho que esse é o... E aí o cidadão precisa ver, precisa acreditar nisso, que enquanto ele não vê e não acredita, ele vai continuar pedindo prisão. Mesmo os policiais, né, que estão na rua, e eu costumo lidar muito com os policiais, têm essa sensação, são contra a audiência de custódia, são contra, porque eles prendem a justiça solta, né, e aí, de novo, eventualmente, o criminoso é pego. Claro que alguns casos desses acontecem, mas a gente precisa ter um sistema de punição diferente, que seja mais efetivo, porque também é difícil. Eu também entendo um policial que está ali fazendo esse trabalho, né, de prender e a pessoa está solta, quer dizer, gera uma frustração. Então, como é que a gente garante um sistema que, de fato, evite a reincidência criminal, que garanta outro tipo de punição? E, por outro lado, a gente também precisa crescer as nossas capacidades policiais, né? Porque hoje o que movimenta a segurança pública é o trabalho da Polícia Militar, que faz esse patrulhamento nas ruas, que acaba prendendo as pessoas em flagrante delito, e é isso. Muitos desses casos são o caso da dor de cabeça, que poderiam ser tratados com outro remédio, além do tarja preta. E o trabalho de investigação, ele é muito secundário, a gente investiga pouco ainda, as polícias civis são precarizadas, precisam melhorar a gestão. A gente tem feito esse trabalho no Sou da Paz em relação à investigação de homicídios, mas a gente precisa fortalecer para que as prisões elas sejam mais inteligentes, né? A gente chegue mais ao criminoso mentor dos crimes, ao cabeça das quadrilhas organizadas, porque aí essa é uma prisão necessária, bem feita, e que precisa ser, talvez, mantida de fato na prisão, né? Então, tem que racionalizar de prisão e de penas quanto o nosso sistema de segurança pública. E, por fim, e a população precisa ver isso acontecendo, precisa acreditar nisso, né? Então, precisa rodar, precisa ter projetos piloto em estados brasileiros que deem resultado para a gente convencer os operadores. E, por outro lado, e convencer a sociedade. Por outro lado, a gente também precisa investir em prevenção. Quer dizer, não adianta só lidar com o crime depois que ele acontece, né? Então, a gente sabe, no Brasil, os homicídios, eles são concentrados aí em cerca de 100 municípios, dentro desses municípios, em algumas regiões, que são regiões vulneráveis. A gente sabe quem é o público afetado, como é que a gente desenvolve projetos de prevenção para trabalhar, por exemplo, com a questão da evasão escolar, que é um fator de risco para o envolvimento criminal, trabalhar a primeira infância, né? A gente sabe que do 0 aos 6 anos é muito importante trabalhar a capacidade de cuidado e familiar, e aqui eu não estou dizendo que tem que ter uma família, pai, mãe, mas qual é a estrutura familiar que pode acolher essa criança, a questão da violência doméstica. São medidas que são menos midiáticas, que não aparecem aí em operações mirabolantes das polícias, mas que dão resultado no médio prazo. Então a gente precisa investir em prevenção também. E a população precisa ver, precisa acreditar, para poder passar a cobrar outra coisa, pedir algo diferente da prisão. Então, a gente primeiro também, como gestor público, os gestores precisam fazer a sua lição de casa e ter pelo menos boas experiências para mostrar para a população, para que a população consiga acreditar que tem outra forma de se lidar com o crime. Até porque essa política punitivista, né, sem o processo de ressocialização, sem o Estado se fazer presente, o que acontece muitas vezes é que essas pessoas elas não melhoram e acabam sendo recrutadas justamente pelo crime organizado. E a situação acaba sendo muito pior, né? O Estado não se faz presente e até porque as pessoas não sabem, né? Não cobram, não sabem o que de fato, o que está acontecendo para ressocializar essas pessoas que acabam indo para as prisões. Carolina, obrigado mais uma vez. Temos mais perguntas, vamos chamar novamente aqui o Paiva Rebouças, da TV Universitária do Rio Grande do Norte. Obrigado, Juraci.
Carolina, o presidente Lula falou em retomada do Estatuto do Desarmamento. Caso ele consiga concretizar essa promessa de campanha, você acredita numa adesão em massa? E mais, em quanto tempo demoraria para reduzir o número de armas nas mãos dos civis a números anteriores a Bolsonaro? Esse é um ponto que é uma discussão bastante atual, né? Acho que o governo vai precisar pensar numa política alternativa. A gente tem muitos desafios, porque a gente tem muita arma em circulação, né? Também não dá para simplesmente acabar e sair invadindo a casa das pessoas e confiscando essas armas, mas eu tenho visto muito o Flávio Dino, né, que é o coordenador da transição, né, e ele tem uma declaração que não há direito adquirido a ter fuzil, né, então isso pode ser revisto de alguma forma. Eu acho que vai ser preciso, talvez, fasear as medidas, né, então acho que a primeira coisa é preciso revogar algumas dessas normas, né, que estabelecem, por exemplo, essas quantidades enormes de armas que eu mencionei a vocês, o acesso a fuzil, por exemplo, né, enfim, essa questão do porte de trânsito, de poder andar com a arma municiada, tem algumas coisas mais urgentes, que talvez não necessariamente tirem armas de circulação, mas elas dificultem a entrada de novas armas em circulação, né, então retomem um pouco, e aí o estatuto ele continua valendo, né, ele não foi mexido, na verdade, o que foi mexido foram nos decretos que regulamentam o estatuto, então revogar alguns desses decretos e fazer algumas novas normas para colocar isso no lugar. Depois é preciso pensar o que se faz com esse arsenal que está em circulação, então o Brasil tem expertise, por exemplo, em campanha de recolhimento de armas, a gente fez isso durante muitos anos com muito sucesso. É claro que ninguém acha que talvez uma pessoa que comprou um fuzil vai devolver, né, para receber uma indenização, mas a gente também acha que tem muita gente que comprou no impulso, enfim, que tem armas antigas, então essa campanha de recolhimento, pensar em alguns outros modelos, né, eu tenho ouvido falar um pouco de recompra, para que essas armas que são armas grandes possam eventualmente até ser recompradas e serem repassadas para as forças de segurança, criar mecanismos de cadastro periódico dessas armas, para que o Estado pelo menos saiba quantas são, onde elas estão, se elas estão, enfim, regulares e estão sendo armazenadas de forma correta, né? Então, eu acho que tem algumas medidas incrementais que precisam ser tomadas, para que a gente volte a ter um controle de armas, porque além de, acho que o que aconteceu nesses últimos anos, além da enxurrada de armas que entrou em circulação, a gente sucateou o sistema de controle, né? O Exército hoje, enfim, tem um banco de dados que não consegue gerar relatório, que não consegue analisar, não tem um padrão da forma que as armas são registradas ali, não há um policial, por exemplo, civil, sei lá, um policial civil de Natal, se ele quiser fazer uma investigação, apreendeu uma arma, ele quer fazer uma investigação, é uma arma que está registrada no banco do Sigma do Exército, e ele quiser saber de quem era aquela arma, para quem ela foi vendida, ele não consegue acessar o banco. Ele é um investigador, ele é um policial, ele precisa investigar. Esse banco não dá acesso. Então, tem coisas de melhorar o sistema de controle também, né? Então, a gente acha que com essas medidas a gente vai gradualmente retomando aí uma visão sobre as armas em circulação, diminui a entrada de novas armas e vai conseguindo controlar, diminuir um pouco esse arsenal e ter um maior controle sobre o que continuar em circulação. Obrigado, Carolina. Seguimos com o Giro Nordeste. Vamos falar novamente com a Estela Maris Saldanha, da TV Universitária do Recife, em Pernambuco. Carolina, você falou aí, numa das suas falas, você usou a expressão cultura de paz. E até agora a gente falou da violência no corpo da sociedade civil. Eu queria ir para uma outra ponta, que é a violência policial. Eu queria saber de você o quanto a violência policial ela é legitimada dentro das corporações e se a violência policial no Brasil é uma política de Estado, como foi a tortura na época da ditadura militar. Olha, Estela, acho que essa é uma pergunta, enfim, bastante impactante. Eu diria que a violência policial ela é um
um problema crônico do Brasil, né? Eu acho que tem, enfim, sobretudo o movimento negro, né, que é a população mais afetada pela violência policial, sustenta que há um projeto de extermínio da juventude negra, e que a violência estatal é parte disso, né? Eu acho que é uma análise muito importante, né? E que eu acho que tem o seu lugar de conquista e de reivindicação da dimensão racial e racista da atuação policial e de outras políticas de segurança e outras políticas públicas, mas eu acho também que é importante fazer um outro olhar, né, olhar para as instituições policiais, né, eu acho que eu gosto muito desse olhar, que ele é um pouco mais fragmentado, né, e eu costumo dizer que assim como a sociedade civil, o movimento negro não é um monolito, as polícias também não são. A gente tem pelo menos 27 polícias militares, 27 polícias civis. É claro que existe um padrão de uso da força, que é um padrão excessivo de uso letal e que atinge a população negra. Acho que isso pauta um pouco a nossa história, né? Embora recentemente a gente tenha visto a queda de mortes pela polícia no Brasil, em alguns estados mais especificamente, mas eu acho que é isso, a gente tem uma polícia cujo padrão de uso da força é abusivo e é muito mais letal, né? E aí a gente sabe quem atinge. Dito isso, eu acho que existem polícias diferentes no Brasil, eu acho que existem polícias em que há menos controle sobre o uso da força, há menos protocolo, há menos procedimento, que tem uma cultura mais violenta. A gente sabe, por exemplo, alguns estudos mostram que o discurso público, seja do secretário de segurança, seja do governador, seja do chefe da polícia, do comandante-geral, ele tem um impacto na ponta da linha. Então, se é um comandante ou um governador que é mais linha dura e que diz assim, bandido bom é bandido morto, isso tem um impacto no número de mortos da polícia. Então, você tem aí, talvez, uma política que legitime mais, né? Mas você tem casos em que houve até troca de secretário para um linha mais pró-direitos humanos, enfim, né? Em que você teve uma redução e um controle de uso da força. Então, o que eu quero dizer é que ela pode até ser uma política de Estado, em alguns estados, em algum momento, mas ela também pode ser revertida por uma política de Estado. Eu acho que isso é muito importante a gente ter isso no horizonte. Porque hoje, por exemplo, a gente vê casos, e eu tenho citado o exemplo de São Paulo, que tem, além, claro, um efetivo maior do Brasil, e, portanto, tinha números absolutos maiores de mortos pela polícia, mas ainda assim números muito altos, inaceitáveis, ainda tem um patamar alto, mas desde julho de 2020 tem reduzido gradualmente, de forma sustentável, o número de mortos pela polícia. É perfeito? Não é perfeito, mas isso mostra que se a polícia quer, o governador quer, o secretário de segurança quer e o comandante da polícia quer, existem ferramentas para controlar o uso da força pela polícia, né? Eu acho isso muito importante, porque se a gente também joga tudo na conta de uma política de extermínio, que eu entendo que também existe, a gente parece que fica sem saída. E eu acredito nas mudanças incrementais, né? Eu acho que para a gente fazer as grandes mudanças estruturais, a gente precisa ir tendo pequenos ganhos. Então, por exemplo, aqui em São Paulo, houve uma decisão política de controlar o uso da força, foram adotadas inúmeras medidas, comissões é um nome meio feio, né, de redução, de mitigação de não conformidade. O que é isso? Cada vez que tem um caso considerado não conformidade, ou seja, de uso da força em que a polícia atirou e acabou matando alguém, ou um policial foi morto, aquele caso ele é estudado, do ponto de vista de procedimento, se foi correto, se não foi correto. Só isso já dá uma mensagem para a tropa, que assim, atirou, meu amigo, a gente vai parar e vai olhar. Parece pouco, mas isso, né, teve toda uma história de acompanhamento psicológico, de apurar de forma mais célere os abusos, né? O caso de Paraisópolis aqui foi muito emblemático, fez parte dessa tomada de decisão. Foi comprado armamento menos letal, né? Então, muitos casos que muitas vezes o policial acabava atirando, por exemplo, caso de violência doméstica é meio padrão. Então, você tem um agressor ameaçando a mulher, ele precisa ser paralisado. Ao invés de usar arma de fogo, você usa uma pistola taser, que é uma arma de choque. Você evita uma morte. Aquele caso poderia... Então, você também dá estrutura para a polícia usar níveis mais baixos de força. E as câmeras corporais, que é o grande... Todo mundo só fala disso, mas ela é parte desse processo. Então, eu estou dizendo isso porque eu acho que, ainda que seja um padrão, a gente tenha polícias mais violentas, que legitimam, né? E no dia a dia isso é muito comum, e a gente já teve, por exemplo, no Rio de Janeiro, a gratificação faroeste, que premiava policiais que matavam, então isso era uma política. Hoje isso é mais diluído, e a gente tem exemplos de polícias profissionais que mostram que qualquer polícia que quiser do Brasil
consegue controlar o uso da força, não só para que a polícia mate menos, mas para que ela morra menos também. Então, eu acho muito importante a gente mostrar isso, porque às vezes fica essa coisa, não dá sim. Precisa ter vontade política, decisão política, mas a gente consegue reverter um pouco esse padrão, né? Seguimos com o nosso Giro Nordeste com Carolina Ricardo, diretora executiva do Instituto Sou da Paz. E vamos a mais uma participação de Marcos Saldanha, da Rádio Timbira, do Maranhão. Ô, Carolina, eu queria pegar o gancho bem aí do final, e você vem trabalhando a ideia da cultura paz. Você finalizou falando assim, não dá, se tiver boa vontade, dá para fazer. Então eu queria que você falasse um pouco mais, eu queria explorar um pouco mais a tua experiência do Instituto nesses 20 anos. Que exemplos de países que conseguiram criar, de fato, internalizar nas pessoas esse conceito de cultura da paz? Eu digo isso por conta, assim, no geral, nós temos uma imprensa, quase todos os estados, não só no Nordeste do Brasil, com programas que incentivam, né, a violência policial e a população a aplaudir o policial, principalmente quando ele se excede, ele mata, mas na ideia resolver o problema. A gente tem crianças que desde muito cedo são expostas à ideia de armas, desde brinquedos, à luta, à guerra, a vencer, né, a ideia de matar e tudo. Isso é muito cultural, isso é muito histórico. Como é que muda uma cultura? Eu sei que não é de uma hora para outra, mas como é que muda toda essa cultura e institui uma cultura de paz? Eu queria que você pontuasse alguns exemplos aqui mesmo no Brasil, além dos que você falou, reforçá-los, e talvez de outros países ou de outros lugares que conseguiram aí criando essa nova mentalidade. Um pouquinho mais de esperança para a gente já nessa reta final aí. É possível mudar essa cultura? Olha, eu acho que sim, eu acho que não é simples, mas eu também eu brinco, né, o meu lema é: esperança é um dever, né, se a gente não acreditar que dá, acho que a gente também fecha a porta e vai embora. Você foi me perguntando de experiências internacionais, eu me lembrei de uma que não é recente, que depois até foi descontinuada, mas que foi muito emblemática, que foi de Bogotá, aí acho que no final dos anos 90, em que então foi uma atuação municipal, acho que isso também é importante dizer, a gente pensa muito em segurança, violência e polícia, mas o papel do governo local é muito relevante para fazer esse tipo de trabalho mais voltado para a cultura de paz. Lá foram, acho que 10 anos de diferentes gestões que deram continuidade à política, então acho que uma grande questão é preciso haver continuidade na política, ainda que haja troca de governo. E aí era um conjunto de ações, né, que passou desde uma discussão da lei lá atrás, né, de fechar os bares, né, às 10 da noite, porque existia um estudo que mostrava que havia violência letal no entorno dos bares, então não é sair fechando o bar a qualquer custo, mas se há uma relação, né, e junto fazer um trabalho de fortalecimento da política de prevenção, né, então fazer projetos voltados para a juventude, para fortalecer a capacidade de respeitar normas, né, eu me lembro que tinha uma história do trânsito, que também tinha um problema de violência no trânsito, e eles implementaram uma coisa bem básica, mas que eram os mímicos que ficavam na faixa de pedestre, né, e brincavam com as pessoas que eventualmente não respeitavam ali, ou atravessavam fora da faixa, ou o carro, e isso vai gerando um constrangimento, porque é isso, né, no fundo a gente precisa como sociedade respeitar as regras e respeitar o próximo, é disso que se trata quando a gente fala de cultura de paz, né, então foram criando mecanismos alternativos para trabalhar com essa necessidade, criar constrangimento, que não é só a lei punindo se você fez errado, né, é colocar um megafone quando aparece o cara jogou papel na rua, né, sujão, enfim, são coisas que tem besteira, mas que no longo prazo você vai fomentando uma cultura de respeito às normas e às regras, que eu acho que isso é muito importante, né? Então, Bogotá, acho que teve esse exemplo que foi muito, muito bacana. E quando a gente olha para o Brasil, eu acho que tem 2 exemplos, né, que talvez vocês conheçam até melhor que eu, sobretudo colega, enfim, de Pernambuco, aí a Estela Mares, né, que é o Compass, que é um projeto da prefeitura, que procura criar na comunidade, né, um espaço de oferta de políticas públicas de cultura de paz, né, e aí é falar de mediação de conflito, dessa cultura cívica, dessa capacidade de respeitar as normas e as regras, né, e tem também o Ter Paz, que é um projeto do governo estadual do Pará,
que também tem criado equipamentos em áreas vulneráveis, com oferta enorme de direitos e garantias em que se discute o civismo, né? Então, eu acho que é um pouco esse lugar, pensando na cultura de paz no longo prazo, né? E a gente precisa trabalhar. E aí, não só, a gente fala muito desses territórios vulneráveis, mas a gente precisa trabalhar também a classe média, né? Como é que a gente atinge a classe média, as escolas de classe média, que muitas vezes criam crianças e jovens que acham que podem tudo, né? E que, na verdade, também precisam dessa cultura cívica, né? Então, eu acho que passa pela educação, pela criação de políticas públicas que sejam capazes de endereçar, falarem de cultura de paz, de mediação de conflito, de respeito às normas, de civismo. Isso é uma parte. E do outro lado, eu acho que as políticas de prevenção, que eu mencionei antes, né, elas são muito importantes, né? Então, também trabalhar, por exemplo, o papel da saúde, né? Como é que uma Secretaria de Saúde municipal pode trabalhar, por exemplo, para lidar melhor com violência doméstica, né? E romper ciclos de violência pela saúde. Porque hoje precisa, às vezes a mulher violentada, ela não chega na delegacia, mas ela chega no serviço de saúde. Então, criar programas no âmbito das secretarias de saúde, de assistência social, trazer as outras áreas, educação, saúde e assistência, para programas de prevenção, né? Porque às vezes fica esse jogo de empurra, chama a polícia, chama a guarda. Então, também treinar e capacitar e desenvolver programas de prevenção nessas áreas. E eu acho que a gente tem casos, assim, mesmo... Eu acho que o Espírito Santo tem um modelo, né, de política de segurança pública que chama Estado Presente, mas tem uma que trabalha com as polícias, integração, metas de redução criminal, mas tem todo um eixo de proteção social com programas voltado para fatores de risco e programas de prevenção da violência. Então, acho que são alguns exemplos que dá para fazer, não é simples, mas acho que tem caminhos. Estamos quase encerrando o Giro Nordeste de hoje. Carolina, nós temos 2 minutos e eu queria um comentário seu para nós encerrarmos o programa de hoje. Bom, primeiro eu queria agradecer, dizer que é uma baita oportunidade, uma honra estar aqui com essa bancada. E acho que dizer isso, né? Assim, no campo da segurança pública, a gente precisa sair das soluções fáceis, de achar que, enfim, uma grande operação policial, ela vai resolver o problema, né? Muitas vezes o trabalho, ele é invisível, é um trabalho de prevenção da violência, é um trabalho que vai lidar com o patrulhamento diário, aquele policial que está na rua, que não é da operação especial, que é aquele que atende o cidadão, que precisa ser capaz de mediar um conflito. Então, a gente, como sociedade, deixar de buscar uma solução única e mágica, apesar do medo que a gente sente, mas tentar entender e apoiar os governos naquele trabalho que é mais invisível, participar, fomentar a participação social. Existem os conselhos comunitários de segurança, acompanhar as reuniões do conselho, se aproximar da polícia local, porque a política de segurança ela não vai se dar na rede social, com aquela mega operação, nem nos programas policialescos. Ela se dá no dia a dia do gestor, na Secretaria de Educação, na Secretaria de Saúde, e tem muito gestor e muito policial comprometido. Então, acho que também olhar para isso nos ajuda a ter um ânimo para caminhar. E acho que é isso, as mudanças de governo que o país vive agora acho que são um sinal, né? Enfim, teve mudanças boas, outras não tão boas, mas é uma oportunidade de mudança e da gente, como cidadão, cobrar políticas de segurança pública que não sejam essas da linha dura, simplesmente, porque essas não dão resultados, mas elas são as políticas mais invisíveis do nosso dia a dia, da prevenção e do dia a dia de um policiamento mais comunitário e menos de enfrentamento. Acho que era esse o recado que eu queria deixar. Belo recado, obrigado mais uma vez. E o Giro Nordeste de hoje está terminando. Eu me despeço agradecendo a todos os colegas de bancada, Paiva Rebouças, da TV Universitária do Rio Grande do Norte, Estela Mari Saldanha, da TV Universitária do Recife, em Pernambuco, Marcos Saldanha, da Rádio Timbira, no Maranhão, Carla Soraya, da TV Ceará e Pedro Nascimento, da TV Aperipe, em Sergipe. Agradeço especialmente a presença da nossa convidada, a advogada e socióloga Carolina Ricardo, diretora executiva do Instituto Sou da Paz. E muito obrigado também ao público que assiste ao Giro Nordeste. Você acabou de acompanhar mais uma atração da Timbira AM. Direito no ar. A primeira do Maranhão. Timbira.